Fala Dev, beleza? Nesse vídeo o que a gente vai fazer é reconstruir a interface do feed do Instagram. Então provavelmente você já utilizou o Instagram alguma vez na sua vida e você sabe que tem esse feed aqui, né? Que é a tela principal. Então nesse feed o que a gente consegue fazer? Aqui eu tenho o exemplo de como vai ficar a aplicação no final. Claro que ela tá um pouco pequena aqui, mas depois a gente vai ver ela em formato maior. Mas a gente vai fazer a funcionalidade de listar os posts de usuários, beleza? Isso aqui vai ser só a interface, claro, os conteúdos vão ser mais estáticos, não tão dinâmicos. A gente vai fazer algumas funcionalidades bem legais aqui dentro, por exemplo, esse blur da imagem, como se fosse um preload dela. Então, enquanto que ela não carregou, ela mostra esse blur que carrega muito mais rápido. A gente vai fazer também daí essa animaçãozinha desse fade para quando a imagem carregou. A gente vai fazer também uma funcionalidade chamada lazy load. Então, o lazy load basicamente ele vai carregar a imagem só no momento que o scroll chegar até aquela imagem. Então, a gente vai falar, cara, quando ele chegar a 10%, quando o scroll aqui aparecer 10% da imagem, já começa a carregar ela. Então vai ser bem legal. E a gente vai fazer também a funcionalidade de scroll infinito. Então quanto mais o usuário faz scroll para baixo, mais itens aparecem. Então a gente pode ver aqui, ó, que ele joga para baixo, aparece um load ali embaixo. No Android acontece a mesma coisa, joga para baixo, aparece um load lá embaixo e carrega mais itens. E a gente vai fazer a opção de puxar para baixo e atualizar, como está acontecendo ali no GIF, ó. Puxa para baixo, aqui também no iOS. E atualiza a listagem, faz uma nova busca da API. Tranquilo? São muitos recursos que a gente vai fazer, então não tem problema, bora mão na massa, bora pro código que a gente vai ver como que vai funcionar isso. Deixa eu colocar esse VS Code aqui pro lado que eu não vou utilizar ele. Vou começar criando um novo projeto em React Native, para isso eu vou dar um npx, React Native init e vou dar o nome de instaclone, tranquilo? Deixa ele fazer aqui toda a inicialização do projeto, por enquanto a gente aguarda um pouquinho. Ele finalizou agora aqui o projeto de inicialização de um novo projeto. Eu vou entrar dentro do Instaclone, tranquilo? Vou abrir essa minha pasta aqui dentro do VS Code, a gente aguarda um pouquinho. Agora que já está aberto, eu começo sempre criando uma pasta src no meu projeto, que vai ser utilizada para ter todos os códigos, né, da minha aplicação. E esse arquivo app aqui, eu não vou deletar ele, tranquilo? Vou criar um arquivo index dentro da pasta src, que vai ser o meu ponto de entrada ao invés do arquivo app. Aqui dentro vou utilizar o snippet da Rocket City só para criar um functional component, né, um componente sem exibir nada dentro. Vou salvar isso aqui agora e dentro do index que está no root do projeto, não na pasta src, eu troco o app por src, tranquilo? Vou deletar também as configs do ESLint, que vem por padrão no React Native. O resto a gente pode deixar praticamente tudo. Vou abrir meu terminal e agora executar o projeto dentro do meu simulador. Para isso, React Native, run iOS, ou melhor, yarn React Native, assim ele usa a versão do React Native local. Se tiver qualquer atualização, essa versão vai estar mais atualizada, então sempre o yarn na frente. Vou dar um enter e agora vou aguardar o emulador simular nossa aplicação. Show de bola, agora a aplicação já está rodando aqui dentro do meu emulador e o que eu preciso fazer ao longo de toda essa aplicação, eu deixei um arquivo como se fosse uma API fake para a gente utilizar durante o desenvolvimento da aplicação. Essa API fake ela é um JSON que eu vou utilizar aqui dentro do meu projeto e eu vou deixar para você baixar aqui embaixo da descrição do vídeo, que é esse server.json. Esse server.json aqui a gente vai utilizar uma ferramenta que eu consigo transformar ele em uma API. Beleza? É uma API fake, claro, mas a gente consegue utilizar sem nenhum problema. Então aqui nessa API fake eu tenho o feed do meu Instagram, então eu tenho 20 posts dentro dele, e também para cada um desses posts eu tenho o ID, que é um número único, beleza? Geralmente a gente tem essa informação no banco de dados. Eu tenho a imagem do post, que é a imagem em tamanho real, então se eu abro ela aqui, ó, ela tá no tamanho real que eu gostaria de exibir, e eu tenho também uma imagem chamada small, tranquilo? Que isso aqui pode ser gerado pelo back-end quando a gente faz upload, ou no momento que eu vou mostrar para minha aplicação front-end, que é a imagem reduzida em praticamente 10% do tamanho original. Então aqui ela tem 500 por 600, aqui ela tem 50 por 60. Por quê? A gente vai utilizar essa imagem small, que ela carrega muito mais rápido, né? Ela tem 3 KB, 2 KB, para fazer aquele processo de blur, como se fosse o preloading da imagem original. Então antes da gente mostrar e carregar essa imagem, antes que a aplicação consiga carregar essa imagem que pesa mais, ela vai carregar essa imagem menor, vai estender ela e aplicar um blur, então vai dar um efeito bem legal, tranquilo? Aqui ainda assim eu tenho também o Aspect Ratio. Por que eu tenho esse Aspect Ratio e o que é esse número? Basicamente o Aspect Ratio é a medida entre a largura e a altura da minha imagem, né? Ela é um índice que diz basicamente com essa largura a imagem tem que ficar com tanto de altura. Então basicamente para calcular esse valor é só eu pegar a largura da imagem e dividir pela sua altura, beleza? Isso eu também posso fazer pelo back-end, o back-end pode me retornar essa informação
até salvar essa informação no banco, tanto faz, mas ele pode me retornar essa informação. Tem como eu calcular o aspect ratio também pelo lado do front-end, caso eu não tenha essa informação no back, mas aí corre o perigo da gente não ter a imagem no tamanho, vamos dizer assim, ideal num primeiro momento e só depois de carregar ela se adaptar, entende? Então a gente vai ver como funciona isso aqui. Então esse aspect ratio aqui é a largura dividida pela altura. Isso aqui vai ser muito bom para o React Native, porque quando o React Native ele carrega uma imagem que vem de um endereço, vamos dizer assim, a gente não consegue simplesmente passar para ele, usa a largura 100% e a altura eu quero que tu defina automaticamente. Ele não vai conseguir fazer isso, a gente precisa sempre definir a largura e a altura. Porém, se a gente definir a largura e também o aspect ratio, ele vai conseguir definir a altura automaticamente. Por isso que eu estou enviando essa informação aqui. Poderia enviar largura e altura aqui, ao invés de enviar o aspect ratio? Podia, mas como a gente tem tamanhos de telas diferentes, eu gosto do aspect ratio, porque daí eu defino a largura 100% e deixo ele definir a altura basicamente sozinho, né? Eu tenho a descrição do post e também um author ID. Então esse JSON Server, que é a ferramenta que a gente vai utilizar para criar uma API através de um JSON, ele permite relacionamentos. Então eu posso passar o ID de um autor e lá embaixo eu tenho todos os autores, ó, e aí eu consigo pegar depois essas informações do autor. Então tem imagens, o nome do autor e por aí vai. Então, tranquilo, agora que a gente já está aqui com a nossa aplicação funcional, vamos dizer assim, a gente vai botar ela para rodar. Na verdade, que a gente já tem aqui os nossos dados, a gente vai botar esse server aqui para rodar, o nosso back-end. Então, como que a gente vai fazer isso? Eu vou instalar uma dependência chamada JSON Server, como uma dependência de desenvolvimento aqui da nossa aplicação. Tranquilo? Não vou instalar ela como uma dependência de produção, até porque isso aqui jamais vai ser utilizado em produção. Agora eu vou aguardar e agora eu rodo yarn JSON Server. Passo o nome do arquivo, server.json. Aqui eu posso passar um delay, por exemplo, eu quero que toda requisição demore pelo menos 1 segundo para me retornar o resultado, porque como eu vou estar em localhost vai ser muito rápido isso aqui. Eu posso alterar a porta também, posso alterar o host, posso configurar muitas coisas dentro desse JSON Server, mas eu vou passar um "-w" aqui também, que quer dizer, toda vez que eu fizer uma alteração nesse arquivo aqui, o meu servidor vai reiniciar. Então aqui ele já me deu duas URLs, ele já entendeu que eu tenho duas rotas, a feed e a authors, beleza? Se eu clico dentro delas aqui para abrir no navegador, eu posso ver que ele já retorna aqui, ó, todos os dados do feed. E aí, como eu falei, a gente pode, por exemplo, falar que eu quero que ele me traga os dados do autor de cada feed. Então eu dou aqui um underline expand e o nome do relacionamento, que é author. Dou um enter aqui agora, pode ver que agora ele vai trazer um objeto do autor relacionado com aquele ID também. Então a gente consegue fazer relacionamentos e tudo mais. Isso aqui funciona bem legal. Aqui eu posso também trazer, se eu quiser, todos os dados de todos os autores. Então ele me traz aqui, mas isso aqui não vai ser utilizado, é basicamente só o feed, tranquilo? E agora que a gente já está com o nosso servidor rodando aqui dentro, eu posso começar realmente a trabalhar na nossa aplicação. Então eu vou ter rotas dentro da aplicação, para isso eu vou criar um arquivo de rotas. Claro que a gente vai ter apenas uma rota, mas eu vou utilizar esse arquivo de rotas porque daí ele já cria o header para mim automaticamente e por aí vai, que o React Navigation faz por padrão dentro do React Native. Então eu vou abrir uma nova abinha do terminal e eu vou instalar um cara chamado React Navigation, React Native Gestury Handler, tranquilo, que é para lidar com os gestos no React Native, que é uma dependência do React Navigation, e React Native Reanimated, que também é uma dependência do React Navigation, tranquilo? Vou instalar todas essas dependências aqui dentro, e aí pro Android a gente tem um passo a passo um pouquinho maior, então eu preciso ir lá na minha documentação do React Native Gestury Handler, aqui embaixo, venho em instalação, venho aqui embaixo até a opção Android. E aí tem essas linhas aqui que eu preciso adicionar mais dentro de um arquivo chamado main activity de dentro lá da nossa aplicação. Então é só procurar esse main activity, boto os 3 imports aqui em cima, tiro o mais na frente deles, beleza? Posso tirar esse espaço adicional. E agora aqui embaixo, antes de fechar essa última chave, eu coloco esse resultado aqui, ó. E aí, beleza? Agora posso tirar também os mais que tem aqui do lado. E agora a gente já está pronto. Posso salvar isso aqui agora. Se você tiver no iOS, a última coisa que precisa fazer é entrar na pasta iOS e rodar o pod install para ele instalar, né, essas dependências que a gente acabou de fazer, a parte nativa delas, porque o React Native, o React Navigation tem essa parte de dependências nativas. Aqui a gente pode ver, ó, que ele já instalou a parte de dependências nativas do Gestury Handler e também do Reanimated. No Android não precisa fazer nenhum passo a mais, é só rodar novamente yarn React Native Run iOS agora ou Run Android, caso você esteja no Android. Eu estou no iOS, como eu instalei uma dependência nova, rodo o Run iOS, aguardo o meu emulador ter essas novas versões, essa nova versão da nossa aplicação instalada. Prontinho, nossa aplicação já está pronta para começar o desenvolvimento agora. Eu venho no meu arquivo de rotas dentro da pasta src e vou começar importando algumas funções de dentro do React Navigation, tranquilo? A primeira delas,
create app container, que é basicamente a função que precisa ficar por volta de todas as rotas da nossa aplicação para que elas funcionem. E aqui eu vou estar utilizando um create stack navigator. Por que eu vou utilizar o create stack navigator? Porque a nossa interface do Instagram, ela tem um header, né? Ela tem aqui um cabeçalho que vai ter a logo do Instagram, tem o ícone de direct messages, tem a fotinho aqui para a câmerazinha para fazer um story. Então, a gente tem um header na aplicação e esse stack navigator, ele gera esse header para mim de forma automática. Então, aqui eu vou criar um objeto chamado routes, ele vai ser um componente, né? Por isso eu posso botar nesse formato, que é igual a create app container por volta de todas as rotas e agora aqui dentro create stack navigator. E aí eu vou começar criando a minha primeira página. Eu vou criar uma pastinha chamada pages. Eu vou ter uma pasta feed com o arquivo index.js dentro. Então, desse formato aqui, e vou criar também o styles.js, que vai ser a parte da estilização. E aqui para estilização, eu vou estar utilizando o styled components, por isso eu já posso deixar ele instalado aqui certinho que a gente vai utilizar. Dentro aqui das minhas rotas agora, eu vou começar importando a minha tela de feed, de dentro de pages/feed, tranquilo? E vou colocar essa minha única rota aqui dentro do meu Create Stack Navigator e vou exportar as minhas rotas aqui de dentro para que elas sejam acessíveis por qualquer outro componente. Agora volto aqui no index, vou importar minhas rotas de dentro do arquivo routes, tranquilo? Coloco aqui no lugar da view, posso até tirar a importação da view, porque eu não vou utilizar ela. Vou salvar isso aqui agora, só para funcionar, dentro do index da pasta feed, vou criar um componente funcional, utilizando também os snippets da Rocket City aqui, só com uma tela vazia. Se eu salvar aqui agora e der um reload na minha aplicação, deixa eu habilitar aqui o Live Reload também, a gente vai ver que já vai ter um header lá em cima na aplicação. Deixa ele carregar aqui a nova dependência, demora um pouquinho, já tem o header lá em cima. Claro que esse header ainda não tem todas as informações que a gente quer, então eu preciso da logo do Instagram aqui primeiramente. Então eu vou deixar essa logo também para você baixar aí dentro, tranquilo? Então eu vou deixar ela nos 3 tamanhos que o React Native suporta. Você vai fazer o seguinte, você vai criar uma pasta Assets e aqui dentro vamos colocar a logo que eu deixei como download. Então essa logo ela tá em 3 tamanhos. Tem aqui, ó, Instagram, a logo do Instagram, que é no tamanho original, né? Tá aqui 99 por 28. Ela tem nesse formato aqui, que é 2 vezes o tamanho original, e esse formato aqui, que é 3 vezes o tamanho original. Isso porque no React Native a gente tem um conceito chamado densidade de pixel, ou seja, um iPhone X, ele tem 3 vezes mais quantidade de pixel que um iPhone 5, por exemplo. Então, quando a gente coloca a imagem com esse @2x, @3x no final, que são os 3 tamanhos suportados pelo React Native, ele vai capturar, ele vai carregar a imagem necessária para cada densidade de pixel. Então ele vai verificar, o usuário está em um celular com qual densidade de pixel? Ah, a densidade de pixel dele é 2x, ou seja, ele vai carregar Instagram 2x. Então lá dentro, aqui, né, das nossas rotas, que é onde que eu quero colocar a logo, eu vou colocar aqui porque ele aplica em todas as telas, deixa eu importar o React, eu vou importar também de dentro do React Native, escrevi aqui errado, a nossa image, porque eu quero colocar uma imagem. E aqui dentro, para importar a nossa logo, eu importo somente pelo nome dela. Então, assets, instagram.png. Eu não preciso colocar o @2x, @3x aqui, isso ele vai fazer automaticamente. E agora aqui dentro do Create Stack Navigator, o que eu vou fazer? Eu vou botar uma configuração para ele. Vou passar aqui o Default Navigation Options, que são configurações que a gente quer passar para todas as telas. E aqui dentro eu vou passar o nosso Header Title, que é o componente ou o texto que a gente quer que apareça aqui no meio da tela. Então, aqui dentro eu vou colocar a nossa logo. Então, eu vou utilizar o componente Image do React Native e dentro do source dele eu passo logo. Se eu salvar aqui agora, eu posso ver que a nossa logo já está aparecendo lá no meio. No Android pode ser que ela apareceu para a esquerda, então eu posso passar uma outra opção aqui dentro que se chama Header Layout Preset. E aqui eu passo Center, ele sempre vai forçar que a nossa logo esteja alinhada ao centro. Além disso, aqui o nosso header do Instagram, ele tem uma cor de fundo um pouquinho diferente. Então aqui depois do Header Title, eu vou passar um cara chamado Header Style, para eu setar a minha cor de fundo. Eu vou utilizar Background Color, F5, 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 tranquilo? Vou salvar aqui agora, eu posso ver que já ficou com um fundinho um pouquinho diferente lá, que é exatamente a cor que a gente quer. No Android, a status bar aqui em cima, pode ser que ela não conseguiu pegar a cor de fundo do nosso header automaticamente. Então, o que a gente pode fazer? Dentro do nosso index, eu posso importar o componente status bar de dentro do React Native,
tranquilo? Agora aqui eu vou colocar um fragment por fora, só porque eu não posso colocar dois elementos um embaixo do outro sem ter um elemento por volta deles. E aqui como eu não quero colocar uma view, nem nada assim do React Native, eu posso colocar esse fragment que é como se fosse um componente invisível. E aí aqui dentro eu vou ter a minha status bar, tranquilo? Aqui na minha status bar, o que eu vou fazer? Eu vou passar o bar style, dark content, ou seja, o conteúdo da minha status bar eu quero que seja preto, né? No iOS ele já vem por padrão assim. E quero que o background color seja F5, 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 ou seja, a mesma cor do cabeçalho. Isso aqui no Android vai dar um efeito bem legal, no iOS não vai mudar praticamente nada, tranquilo? Agora que a gente já fez as configurações, vamos dizer assim, da parte mais macro da nossa aplicação, a gente vai começar a trabalhar na nossa pasta, na nossa página feed. Primeira coisa que eu vou fazer na nossa página feed é carregar os nossos posts da API, né, carregar as coisas que estão lá dentro do nosso feed para poder exibir aqui dentro da tela. Tranquilo, primeira coisa que eu vou fazer é importar aqui dentro do React um cara chamado useState, porque como a gente vai armazenar a informação do feed que vai vir lá da API dentro desse componente, nós precisamos de um estado. E o useEffect, porque a gente precisa disparar a chamada API assim que o componente for montado em tela. Então, primeiramente, eu vou começar criando o nosso estado de feed. Eu sempre crio a variável e uma função para atualizar esse valor. E esse valor, como o feed ele vai retornar um array lá da API, eu vou inicializar também como um array vazio. E agora eu vou utilizar o useEffect aqui dentro para a gente carregar o nosso feed assim que o componente for montado. Ou seja, aqui o array de dependências do useEffect eu vou deixar vazio. Ou seja, eu quero que esse código execute apenas uma única vez dentro da nossa aplicação. Agora aqui dentro eu vou utilizar a API de fetch que está disponível tanto para React quanto para React Native, ao invés do Axios, porque como a gente vai ter uma única chamada API dentro da nossa aplicação, não tem por que instalar o Axios aqui dentro. Então eu vou começar primeiramente criando uma função chamada loadFeed, para ela ser assíncrona. Aqui dentro eu vou dar um const response é igual a await fetch. Aqui eu vou passar a URL da nossa API, localhost 3000, eu acho que essa é a porta que o JSON Server usa. Deixa eu ver aqui, exatamente, 3000. E agora aqui dentro, /feed. E aqui, se eu lembrar, eu posso passar também, deixa eu até quebrar isso aqui em outra linha para ser mais fácil visualizar. Eu posso passar um parâmetro, né, um carry param, chamado underline expand igual author, para ele trazer também os dados do autor. E aqui eu posso trabalhar com paginação também com esse JSON Server. Então, por exemplo, eu posso querer trazer os registros limitados em 4 registros ou 5 registros, pode ser 5 aqui no caso. E eu vou também passar aqui com o e-comercial o número da página atual que eu estou. Então, underline page igual a 1, tranquilo? Depois a gente vai incrementar esse número aqui conforme o usuário for precisando carregar mais itens da nossa aplicação. Tranquilo, agora que eu já tenho esse meu response, eu preciso pegar ele em JSON. Então, eu dou um const data igual a await, novamente, response.json para trazer esses dados no formato de JSON. E agora que eu já tenho o meu data aqui dentro, eu vou dar um setFeed data. E agora esse meu feed aqui vai estar preenchido com os dados que veio lá da API, tranquilo? No Android pode ser que essa chamada API aqui não funcione, porque o Android por padrão ele não enxerga o localhost. Então o que a gente vai fazer? Se você configurou aí todo o Android certinho, você vai ter um carinha chamado ADB dentro das suas variáveis path. Esse ADB aqui ele está dentro lá do Android /SDK/Platform Tools, onde que está a sua SDK do Android, /ADB, caso você não esteja com ele dentro do seu path, você pode executar através da pasta da SDK do Android. Mas como eu já tenho aqui certinho, eu dou um ADB reverse TCP 3000, ou seja, toda requisição que for feita na porta 3000 aqui no meu emulador do Android vai ser redirecionada para a porta 3000 do meu localhost, tranquilo? Executando isso aqui, claro que o meu deu erro porque o emulador do Android não está funcionando, a gente já consegue utilizar localhost 3000, beleza? Feito isso, agora o que eu vou fazer? Eu preciso utilizar os dados que vieram desse meu feed para mostrar as informações em tela aqui embaixo. Então aqui dentro dessa minha view, a primeira coisa que eu vou precisar do React Native é a nossa flat list, que é para a gente fazer uma listagem aqui dentro, a listagem que já tem scroll, tudo mais. Então eu vou começar definindo uma flat list. Aqui ela recebe uma propriedade chamada data, que é onde estão os dados da minha lista. Eu vou passar aqui o feed. Ela precisa também um key extractor, que é basicamente para cada post que eu vou ter dentro do meu feed, né? O feed é um array, qual que é o campo único que tem dentro desse array? É o ID. Só que aqui ele pede que seja em string, então eu só coloco o string por volta e ele vai converter o ID para string, tranquilo? E agora a gente vai ter também o nosso render item. O nosso render item basicamente é para cada post o que eu vou mostrar em tela. Então, aqui para eu pegar cada um dos posts, eu preciso
Isso aqui é uma função, ele recebe uma função. Dessa função eu recebo vários dados e eu vou desestruturar isso aqui para pegar apenas um carinha chamado item, que contém todas as informações do meu post, tranquilo? E agora, aqui como eu quero retornar diretamente um JSX, eu não preciso colocar chaves, eu posso colocar parênteses diretamente, e aqui eu posso retornar um JSX, né, o nosso famoso HTML aí. Então aqui dentro, o que eu vou colocar? Eu vou criar um componente no Styled Components chamado post, tranquilo? Então aqui de dentro do Stylus eu vou importar um carinha chamado post. E agora aqui eu posso utilizar uma estrutura do Styled Components e eu vou criar o nosso post aqui dentro. Ele vai ser uma view mesmo, por enquanto não vou adicionar nenhuma estilização. Então agora aqui dentro desse post nós vamos ter também um header. O header é para mostrar as informações do avatar do usuário, então eu vou criar um componente avatar. Então todo componente que eu precisar estilizar, toda a informação que eu precisar estilizar aqui dentro, eu vou criar um componente estilizado pelo Styled Components, tranquilo? Então aqui ó, vai ter header, avatar, vou ter o nome do usuário também aqui agora, ó. Aqui no avatar o source dele vai ser uma URL, né? Então eu passo URI aqui, e aqui dentro eu vou passar item.author.avatar, que é onde vai estar o avatar do nosso usuário. E aqui eu vou ter também o name, né? O nome do autor, que vai estar dentro de item.author.name. Beleza? Além do header aqui da minha aplicação, aí eu vou ter a minha imagem principal. Eu vou chamar aqui por enquanto de post image. E aí, nessa nossa post image, eu vou ter o source, que vai ser por enquanto o URI item.image. Beleza? Agora aqui embaixo eu vou ter a minha descrição do post. Eu vou chamar de description. Já deixa eu importar esses caras aqui do style. Então, post image e description. Beleza? Agora aqui dentro dessa description, eu vou ter novamente o nome do usuário, do autor. Então eu posso utilizar o mesmo name que eu estava utilizando lá em cima. Vou botar aqui item.author.name. E aqui, logo depois, vou dar um espaço. E aí que eu já coloco item.description, que é a descrição do nosso post. Tranquilo? Agora que já está tudo certo, eu preciso criar esses componentes post image, header, avatar, name, description dentro do style, senão vai dar erro. Então aqui, export const, vou começar pelo nosso header. Ele vai ser novamente uma styled view. Vou ter também o nosso avatar do usuário, que vai ser uma styled image. Vou ter o nosso name, que vai ser um styled text. Vou ter agora o nosso post image, que vai ser novamente uma styled image. Export const também a nossa description, que vai ser um styled text. Se eu salvar isso aqui agora e salvar o nosso index também aqui, eu vou ver provavelmente que depois de um segundo ele vai trazer aqui os dados da minha API. Ou não, deu algum problema aqui. Vamos ver o que eu estou fazendo. Eu não chamei a função loadFeed no final aqui do useEffect, então ele nunca vai disparar essa função aqui. Vou salvar agora sim, teoricamente, tá lá. Ele trouxe o nome do autor, a descrição. A única coisa que ele não está mostrando aqui mesmo é o avatar e a nossa imagem, porque como eu falei, o React Native, quando a gente utiliza uma imagem que vem de um source externo, que não é uma imagem armazenada de forma local, ela não consegue setar a largura e a altura da imagem automaticamente. Então, se para essa imagem aqui, por exemplo, eu passar o aspect ratio dela, eu vou passar essa propriedade chamando ratio, beleza? E aqui eu vou passar item.aspect ratio. E agora lá dentro do meu estilo aqui da post image, eu consigo pegar esse aspect ratio passando um estilo chamado aspect ratio para dentro dessa imagem. Então essa image do React Native, ela recebe uma propriedade CSS, vamos dizer assim, chamada aspect ratio. Ela não consegue fazer, vamos dizer assim, ela não consegue reconhecer aqui dentro do Styled Components, porque o Styled Components não tem essa atualização lá dentro. Mas aqui dentro eu posso pegar todas as minhas props do componente e pegar apenas a props chamada ratio. E aí ele vai aplicar essa propriedade aqui dentro dessa propriedade CSS aqui. E aí, se eu setar uma largura de 100% para essa imagem aqui, veja só, eu vou salvar e agora ele já vai conseguir mostrar a nossa imagem lá dentro do feed. Ó. Ele já está conseguindo mostrar certinho os nossos 5 posts, né? Eu limitei aqui 5 posts por página, a gente está na página 1. E agora eu vou estilizar o restante aqui da nossa aplicação. Então, bora lá. No meu post, eu vou dar simplesmente um margem top 10 pixels para ele distanciar um pouquinho cada post entre si. No meu header, eu vou dar um padding de 15 pixels, tranquilo? Um flex direction row, para que o avatar e o nome do usuário fiquem na mesma linha, e align items center, para que eles fiquem centralizados verticalmente. O avatar do usuário, eu vou passar uma largura e uma altura fixa, tranquilo? Isso aqui eu consigo fazer, porque o meu backend provavelmente ele está forçando que a imagem sempre seja quadrada. E a border ratio 16 pixels, que é a metade do valor da largura e altura, caso eu queira que ela fique totalmente redonda. E margem
margem, porra, escrevi tudo errado aqui, margem, meu Deus, meus dedos estão congelando, então dá nisso. Margin right 10 pixels e agora eu já tenho ali o avatar do nosso usuário. Aqui no nome, não preciso fazer muita coisa, tá? Vou passar simplesmente um color 333 e um font weight bold. Vou salvar aqui agora, ele vai ficar em negrito ali, tranquilo? Agora falta a nossa description, que é a única coisa que ainda está bem feia aqui dentro, que basicamente o que eu vou fazer nela? Padding 15 pixels, line height 18 pixels para ficar um pouquinho maior o espaçamento quando a nossa descrição quebrar em duas linhas, vamos dizer assim. Então agora a gente já tem aí um layout bem legal. Esse aqui é basicamente o layout da nossa aplicação final. Opa, subi aqui sem querer. Mas a gente tem muita coisa para fazer aqui. Primeira coisa que a gente pode fazer. Aqui, ó, quando a gente está carregando para baixo, puxando o nosso componente para baixo, eu queria que ele carregasse mais itens. Ou seja, toda vez que eu for chegando no final aqui da minha lista, eu quero que ele vá carregando mais e mais e mais itens, tranquilo? Então aqui dentro do nosso componente flatlist, eu tenho isso quase que pronto. Então eu quase não preciso fazer nada. Eu tenho uma propriedade chamada onAndReached, ou seja, uma função que vai ser executada quando o usuário chegar no final da lista, e eu tenho uma outra propriedade chamada onAndReached_threshold, tranquilo? Isso aqui é basicamente um número que eu posso passar de 0 até 1, e 0.1 significa 10%, que quer dizer, quando o usuário tiver 10% do final da lista, ele começa a carregar os próximos itens, tranquilo? Se você deixar 1 aqui, ele vai carregar para sempre, ele vai ficar tentando carregar cada vez mais, porque 100% não interessa onde que eu tô, é sempre 100%. Então, se eu colocar 0.1, que é geralmente o que eu utilizo, quando eu tiver com o scroll chegando a quase aqui, ó, 10% do final da lista, ele vai começar, ele vai executar essa função e vai carregar os próximos itens, beleza? E aí nessa função aqui, eu vou chamar aqui uma função chamada loadPage. E aqui, essa load page, ela vai receber parâmetros. E esse onAndReached, por padrão, ele envia alguns parâmetros, vamos dizer assim, automaticamente, que é quantos por cento que eu estou do final da lista. Como eu não quero que esse onAndReached envie qualquer tipo de parâmetro para minha função loadPage, porque os parâmetros vão vir de outro lugar, eu vou fazer o seguinte, eu vou declarar uma nova função aqui dentro e eu vou chamar o loadPage sem nenhum parâmetro, beleza? Isso aqui é muito importante porque depois essa nossa função, ela vai receber parâmetros lá em cima de outros lugares, mas eu quero chamar ela aqui dentro do onAndReached sem nenhum parâmetro, porque eu quero que ele utilize os parâmetros defaults, vamos dizer assim. Tranquilo? Agora, essa função loadPage, a gente precisa declarar ela em algum lugar. Então, eu vou declarar ela aqui em cima do useEffect, a gente já vai ver por quê. Async function loadPage. Ela vai receber aqui dois parâmetros, o page number, que é qual página que eu quero carregar, tranquilo? E um outro parâmetro chamado shouldRefresh. Esse parâmetro aqui a gente ainda não precisa utilizar, eu vou até deixar ele fora para não confundir a nossa cabeça. O page number é basicamente qual a página que eu quero carregar, que por padrão pode ser 1, tranquilo? Depois a gente já vai dar uma arrumadinha nisso aqui. E agora aqui dentro, o que eu vou fazer? Eu vou basicamente fazer essa chamada API que a gente tem aqui embaixo, ó. Então, vou tirar tudo isso aqui. Vou colocar essa nossa chamada aqui dentro e agora ao invés desse nosso useEffect chamar uma função chamada loadFeed, ele vai chamar o nosso loadPage, tranquilo? Se eu salvar isso aqui agora, o que tende a acontecer? Tende a funcionar normalmente, porque como o loadPage ele tem por padrão esse page number 1 e eu vou utilizar esse page number aqui dentro da nossa URL, deixa eu transformar ela aqui no template string, ó, e aí eu coloco page number aqui dentro. Vou salvar aqui agora, ó, vai continuar funcionando, porque ele está pegando esse page number com padrão 1. Porém, quando eu chegar lá no final da página, eu quero que esse page number ele incremente. Então, mesmo que seja o primeiro carregamento, eu quero que a próxima página que carregue seja a página 2. Então, como eu vou ter uma informação que vai precisar ficar sendo manipulada, então página 1, página 2, por aí por diante, eu vou criar uma informação no estado, chamada page, setPage, e ela vai começar com o valor 1. E aí, agora aqui no parâmetro default, eu vou passar page, que é essa informação que vem aqui do meu estado, tranquilo? E aqui depois de eu ter setado o feed, o que eu vou fazer? Eu vou dar um set page e eu vou incrementar o nosso page number com mais 1, ou seja, essa informação aqui vai armazenar a página 1, 2, 3, e aí toda vez que essa função aqui for chamada, esse valor aqui também vai ser incrementado, 1, 2, 3 e aí por diante, beleza? Só que tem mais um probleminha que vai acontecer aqui dentro, e a gente já vai entender isso, veja só, eu vou salvar essa minha função agora, e agora quando eu chegar lá embaixo, ó, 10% da minha lista, veja o que vai acontecer. Cheguei no final da lista, ele carregou a nossa lista. Porém, ele substituiu os nossos posts
com os posts que não existiam ainda. Então, os nossos posts que a gente já tinha na lista, eles deixaram de existir. Por que está acontecendo isso? Porque a gente está dando esse set feed no data, e esse data aqui, ou seja, ele está sobrescrevendo os dados do feed. O que eu preciso fazer? Eu preciso pegar o meu feed que eu já tenho. Então eu vou dar um ponto feed para ele copiar tudo que eu tenho no meu feed, e eu vou copiar tudo também que eu tenho no data, ou seja, ele vai incrementar o data dentro do meu feed ao invés de substituir ele, beleza? Ele vai continuar com o feed que já existia. Vou salvar aqui agora, veio lá os meus posts, veja que agora quando eu chegar aqui no final da tela, mais ou menos, ó, espera um pouquinho. Deixa eu chegar mais perto. Agora ele já carregou mais posts, ó. E ele não deletou os posts anteriores. Agora, automaticamente, ele já está carregando mais posts. Toda vez que eu chego no final da página, ele já carrega mais posts automaticamente, não preciso fazer nada, tranquilo? Só que agora tem mais um problema, a gente não está setando um limite. Toda vez que eu chegar lá no final da lista, mesmo que eu não tenha mais itens, ele sempre vai tentar fazer uma chamada API carregando mais itens. Isso aqui vai tornar a nossa aplicação mais lenta. Então a gente tem que saber, de alguma forma, quando que essa lista chegou ao fim. E é legal o nosso back-end, quando a gente cria algum tipo de listagem dessa forma, retornar qual que é o total de itens ou qual que é o total de páginas, para que a nossa aplicação saiba disso. O nosso JSON Server daqui, quando a gente faz uma requisição lá para nossa API, ele retorna um header dentro da nossa resposta chamado xTotalCount, que é o número total de registros que existe naquela lista. Então eu vou criar uma nova variável aqui no estado chamada total, tranquilo? Set total. Por padrão, eu vou iniciar ela como 0, porque eu não tenho um total no início. E aí, toda vez que eu fizer uma chamada API, eu vou dar um set total aqui dentro, e aí para eu pegar o total aqui dentro, deixa eu pegar aqui, ó, const total é igual await response.headers, e aqui eu dou um ponto get, se eu não me engano, e eu passo aqui x total count, tranquilo? Deixa eu ver se esse get aqui retorna uma promise. Não retorna uma promise, retorna direto, então posso até tirar o await, beleza? Agora aqui no total eu não quero armazenar o número total de itens, eu quero armazenar o número total de páginas. Então, primeiramente, isso aqui a variável está com o nome igual, então deixa eu trocar para total items, beleza? Aqui eu vou pegar total items dividido por 5, que é o número de itens que eu trago por página. Isso aqui vai calcular o número total que eu tenho de páginas dentro da minha aplicação. Só que se agora eu tiver um número que não seja divisível por 5, por exemplo, 21 itens, ele vai me retornar, por exemplo, 4 ponto alguma coisa. Ou seja, eu tenho uma página a mais, porém ela não está completa. Então, todo número quebrado eu quero arredondar para cima, por isso eu utilizo o math.floor, tranquilo? Então, se ele retornar um número quebrado, eu arredondo para cima, quer dizer que tem uma página a mais, ela só não tem tantos itens quanto a página anterior. Tranquilo, agora que eu já tenho o número total de páginas, o que eu vou fazer? Aqui no começo dessa função, eu vou verificar se a variável total tem alguma informação dentro dela, que seja diferente de 0, ou seja, já calculei o total a primeira vez. Se tiver, eu vou verificar se o número da página que eu estou tentando carregar for maior que o número total de páginas, eu vou retornar. Eu não vou deixar acontecer nada. E aí, se eu der um console log aqui dentro com o nosso page number, salvar, habilitar aqui dentro da minha aplicação o debug.js remotely, já deixa eu abrir aqui o meu navegador, ele vai abrir sozinho essa tela aqui. Eu posso ver o seguinte, já rodou aqui, carregou a página 1. Quando eu chegar lá no final, ele vai carregar a página 2, beleza? Quando eu chegar novamente no final, 3. Vou de novo no final 4, e agora, se eu chegar no final novamente, ele não tenta carregar novamente, porque ele vê que eu já passei do número total de páginas, que eram 4 páginas. Então aqui o 5 nunca vai ser exibido, beleza? E aí a gente basicamente finalizou a nossa paginação da aplicação. É basicamente isso. A única coisa que a gente não tem ainda aqui é um símbolozinho de loading ali embaixo enquanto que estão carregando os próximos itens. Então o que eu vou fazer? Eu vou criar aqui um const loading set loading, que vai ser um estado que vai iniciar com o valor false. Aqui, antes de fazer qualquer carregamento, eu dou um set loading true. E lá no final, depois de já ter carregado, eu dou um set loading false. Tranquilo? E agora, aqui na nossa flat list, ela tem uma propriedade que a gente pode passar que se chama list footer component, que é um componente renderizado no final, o último item da nossa lista. E aí, nesse list footer component, o que eu vou fazer? Se o meu loading estiver true, eu vou criar um componente chamado loading lá dentro do meu styled components. Tranquilo? Já deixa eu importar esse componente aqui do styled components. E agora, aqui dentro da minha aplicação, eu vou dar um export const loading styled activity indicator, que é o sinalzinho de loading do React Native que se adapta conforme a plataforma do usuário.
Aqui nesse loading, o que eu vou fazer? Basicamente, eu vou passar para ele um margin, 30 pixels 0, e aqui eu posso passar algumas propriedades para esse Activity Indicator. Para isso, eu posso utilizar o ATTRs do Styled Components, e aqui eu posso passar algumas propriedades. Por exemplo, o size, que eu vou utilizar o small, e também a cor dele, que eu vou utilizar 999, beleza? Vou salvar isso aqui agora, e agora veja só, quando eu chegar lá no... Ó, ele já deu o load ali no primeiro carregamento, tranquilo? Ele já mostra também no primeiro carregamento. Quando eu chegar no final da lista, ó, tá lá o loading. Isso aqui para o Android e para o iOS, os dois ficam bem legais. Então até agora, o que a gente já fez? Listagem do nosso feed e também scroll infinito. Então a gente consegue carregar quantos itens a gente quiser, independente do número de páginas, mantendo a performance da nossa aplicação. Qual seria o próximo passo? Atualizar a nossa lista quando o usuário puxar aqui a nossa lista para baixo. E o flat list, como não seria de esperar menos, ele também já tem uma propriedade pronta para a gente fazer isso, que se chama onRefresh, ou seja, qual a ação que vai acontecer quando o usuário puxar a nossa lista para baixo. E aí eu vou chamar uma função chamada refresh list. Posso até declarar essa função aqui, ó, refresh list. Tranquilo? E aí a gente tem um outro carinha aqui que se chama refreshing, que é uma informação true ou false, um booleano, que deve armazenar quando a nossa lista está acontecendo a ação de refresh ou quando ela já terminou. Então, true, se a ação de refresh ainda está acontecendo, ou false, caso ela não esteja acontecendo. Então, eu vou duplicar aqui o nosso loading, vou criar uma chamada refreshing, set refreshing também, ela vai começar como false, e aqui na função refresh list, eu vou começar dando um set refreshing true, tranquilo? E no final ela vai ter um set refreshing false. Como eu não vou fazer toda a chamada API de novo aqui dentro, eu vou reutilizar a mesma função load page aqui dentro. Então eu vou dar um await load page. E aí qual página que eu quero carregar na minha aplicação? A página 1, beleza? Porém, se eu carregar apenas a página 1 aqui dentro, o que vai acontecer? Ele vai carregar a página 1 sem problemas nenhum, porém ele não vai resetar a nossa lista. Ele vai simplesmente adicionar a página 1 novamente no final da nossa listagem. E aí vem aquele segundo parâmetro que eu vou passar aqui no load page, que é o should refresh. Se esse parâmetro aqui tiver true e o padrão dele vai ser false, eu vou descartar toda a lista atual e colocar apenas os itens carregados dentro do meu estado. Então, se eu tiver com o should refresh, a minha lista vai ser apenas data. Se não, ela vai ser tudo o que eu já tenho no meu feed, mais o data. Tranquilo? Então, não vou incrementar. Nesse caso aqui, eu vou substituir a listagem. Vou salvar aqui agora. Ele deu um errinho, vamos ver. Basicamente eu não botei o async aqui. Deixa eu salvar aqui agora. Reload. Refreshing, faltou nossa informação, refreshing aqui dentro, refreshing, agora sim, deixa eu salvar, reload, e agora sim, veja só, eu vou carregar aqui minha lista, posso passar para as próximas páginas, ela vai carregar normalmente, e agora quando eu puxo a lista para baixo, ó, ela tem esse indicador, se eu solto, ela carrega, e aí já atualizou a minha lista, isso aqui já atualizou, eu posso chegar, não está mais carregado, aqui deu um errinho, vamos ver o que está acontecendo. Aqui eu tenho o meu Key Extractor, ele está falando que o post está duplicado. Claro, aqui eu não passei true, né? Então não adianta nada. Deixa eu salvar, agora sim vai funcionar. Vou atualizar a nossa lista, vou puxar para baixo. Atualizou já a lista. Vou carregar mais uma página, ó, para nessa foto aqui, ó, beleza. Vou lá arrastar, a gente vai ver que ela vai iniciar do zero, ó, vai parar de novo naquela foto, ó, não vai ter nada embaixo. Então, a gente já fez a função, essa função é reconhecida como pull to refresh dentro do React Native e o Flatlist dá essa funcionalidade pra gente, basicamente aí, de graça, é só a gente utilizar. O que nós vamos fazer agora é a funcionalidade de pré-loading da imagem. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou carregar uma imagem, vamos dizer assim, com uma resolução pior. Vou adicionar um blur nela, enquanto que a imagem com a resolução maior ainda não foi carregada. E aí, depois que a imagem da resolução maior for carregada, eu vou substituir a imagem anterior. E aí, ela vai mostrar a imagem com qualidade total, tranquilo? Então, primeiramente, como eu vou ter que fazer alguns ajustes nisso, vai dar um trabalhinho, eu vou separar isso aí em outro componente. Então, eu vou começar criando uma pastinha chamada Components. E aqui dentro desse Components, eu vou criar um componente chamado Lazy. Pode ser, deixa eu ver, Lazy Image eu vou chamar. Então, eu já tinha esse nomezinho guardado, Lazy Image. Dentro eu vou colocar um arquivo index.js e também um styles.js. No styles aqui eu vou criar aquela estrutura do styled components para React Native, beleza? Sem problemas nenhum. E no nosso lazy image vou criar um componente funcional que já está prontinho aqui. Agora, esse nosso lazy image aqui, ele vai receber algumas propriedades da nossa imagem principal. Então, a gente vai receber o small source, que é a URL da imagem menor.
A gente vai receber também o source, que é a URL da imagem original, com o tamanho, vamos dizer assim, com maior qualidade. E nós vamos receber também o nosso aspect ratio, que é o aspect ratio da imagem. Eu vou botar um padrão nele aqui de 1, ou nem precisa. A gente vai ter aqui em toda a imagem, então não precisa. Tranquilo. Agora, o que eu vou fazer? Aqui por volta de tudo, eu vou começar mostrando a nossa imagem small. Então, o source dela vai ser o small source, que vai vir lá do componente de fora. Ela vai ter aqui também um carinha chamada Rachel, que eu vou botar aspect Rachel, tranquilo? E ela vai ter também um resize mode contain. Tranquilo? Esse resize mode contain aqui é o React Native, ele utiliza esse resize mode para saber como que ele deve redimensionar a imagem. E esse contain aqui, eu estou falando que ele deve conter, dentro do container, a imagem deve ficar contida ali dentro, ou seja, ela não deve ser esticada, ela não deve extrapolar o tamanho do container, então esse contain aqui é bem legal a gente utilizar. E além disso, deixa eu quebrar aqui em mais linhas para ficar mais fácil. Veja só, eu vou por enquanto utilizar só dessa forma aqui. E aí eu vou importar esse small de dentro dos meus estilos. Aí eu vou criar esse small aqui dentro. Ele vai ser uma image do React Native. Eu vou botar aqui nele uma largura de 100%, mais ou menos o mesmo estilo que a gente botou lá dentro da nossa imagem, aqui da nossa post image. Posso copiar exatamente o que tem aqui. Eu inclusive nem vou mais utilizar a post image, posso salvar, ele vai dar erro, não tem problema. Aqui, ó. Beleza? Já deixei o nosso aspect ratio pronto. Agora, lá no meu feed, eu vou trocar o nosso post image. Eu não vou mais ter esse post image aqui. Eu vou importar o nosso lazy image de dentro dos nossos components barra lazy image. Tranquilo? E agora, aqui embaixo, na nossa flat list, eu troco post image por lazy image. Deixa eu dar um enter aqui para separar as coisas. Agora, esse nosso source aqui, beleza, eu preciso além dele o nosso small source. E aí, se eu lembrar, a nossa URL small está dentro de item.small. Lá no nosso server, ó, item, dentro de small, tem URL com menor tamanho. Tranquilo? Agora eu estou passando aqui o aspect ratio, e eu acho que o nosso lazy image ele recebe esses três aí, né? Aspect ratio, source e small source. Beleza, já estão todos aqui. Se eu salvar isso aqui agora, veja que legal, ele vai mostrar os nossos posts, mas ele está mostrando aquela nossa imagem com o tamanho bem ruim, então ela fica extremamente horrível. E se a gente deixar só assim, não vai dar uma experiência legal para o usuário. Mas é uma tática que o Instagram fez que eu achei muito massa e é muito legal que a gente vai utilizar isso aqui dentro dessa aplicação. Aqui na imagem small, eu vou passar um carinha chamado Blur Radius, e aí ele vai aplicar um blur nessa imagem. Veja que legal que dá o efeito. Olha só, agora a imagem ficou assim, ó. Eu posso botar até menos blur para ficar um pouquinho com menos desse efeito aí, ó. Vou salvar, veja só, agora parece como se fosse um preview da imagem e ele não fica pixelizado, então não dá aquele efeito ruim. E aí, quando a gente carregar agora a imagem maior, eu quero substituir essa imagem anterior por essa imagem maior. Mas eu não vou automaticamente só substituir, porque senão eu não vou conseguir fazer uma animação. Então eu vou colocar a imagem maior em cima da imagem menor. Como que eu vou fazer isso? Eu posso transformar esse small aqui numa outra propriedade do React Native chamada image background. Essa image background eu posso ter eu posso transformar ela numa tag que tem conteúdo dentro dela. A tag image não pode, só image background. E agora aqui dentro eu vou colocar a nossa imagem original e eu vou chamar ela de original. Tranquilo? Agora a nossa original, ela vai fechar nela mesmo. O source dela vai ser o source que vem aqui em cima. O aspect ratio dela vai ser o mesmo. Eu vou chamar aqui de Rachel. Aspect ratio. E eu vou passar para ela novamente o resize mode contain. E o restante eu não preciso. Vou salvar isso aqui agora. Beleza? Deixa eu importar isso aqui de dentro dos meus estilos. Tranquilo? Ele vai dar um erro lá, sem problemas nenhum. Vou dar um export const original, styled image. E o CSS aqui vai ser o mesmo. Tranquilo, posso fechar, salvar e agora a gente vai ver o seguinte, aqui ele carregou muito rápido, né, porque como eu tô com essas imagens já em cache, eu já carreguei elas muitas vezes, ele carregou praticamente instantaneamente. Então o que eu vou fazer? Eu vou dar um efeito um pouquinho diferente pra gente conseguir animar isso aqui e ver como ficaria numa aplicação real que daí o usuário talvez não tenha cache das imagens e não consiga carregar de forma tão rápida como eu carreguei aqui dentro, beleza? Então o que eu vou fazer? Toda imagem aqui dentro do React Native, ela tem uma propriedade que se chama onLoadEnd.
que é quando essa imagem finalizar de ser carregada, ela chama uma função. Quando a chamada API finalizar, ela conseguir carregar a imagem por completo. E aí eu vou chamar uma função chamada handleAnimate, que a gente já vai utilizar ela daqui a pouquinho. handleAnimate, tranquilo? Que é a função que vai animar essa imagem aqui em cima da outra. Porém, como eu falei aqui, eu tô com o cache, ele está carregando extremamente rápido. Para eu dar um efeito mais legal nessa imagem, eu vou fazer com que ela carregue apenas depois de 1 segundo ou 2 segundos. Eu vou fazer isso aqui agora. Como que eu vou fazer isso? Vou criar uma propriedade no meu estado chamado loaded, e aí eu vou importar aqui tanto o useState quanto o useEffect do React Native, beleza? Vou criar aqui loaded, set loaded, igual useState, por padrão vai vir falso, ou seja, como se a imagem não tivesse sido carregada ainda, tranquilo? Agora, aqui dentro, eu vou criar um useEffect, que eu vou disparar ele assim que o componente for montado, tranquilo? E aí, eu vou fazer o seguinte, set timeout, eu vou demorar aí uns, pode ser 1 segundo, que já dá um efeito legal. E aí, aqui dentro, eu vou dar um set loaded como sendo true, ou seja, agora eu só vou mostrar essa imagem aqui quando o loaded estiver true. Então eu consigo fazer essa verificação aqui dentro do React Native. E aí agora, deixa eu quebrar isso aqui em mais algumas linhas para ficar mais fácil visualizar. Dessa forma aqui acho que já está bem legal. E agora veja só, se eu salvar isso aqui, ele vai carregar a imagem com blur, e logo um pouquinho depois ele carrega a imagem original. Porém, ele não está fazendo aquela animação que a gente quer. Ele está carregando de forma bem seca, né? Ó, ele tem o blur e daqui a pouco, pá, já carrega a imagem original. Então, como que eu vou fazer isso? Lembra da nossa função handleAnimate, que ela é disparada assim que a nossa imagem ser carregada na tela? É ela que a gente vai utilizar. Então, primeiramente, eu preciso transformar esse original aqui em um componente animado do React Native. Como que eu faço isso? Eu posso importar a API Animated de dentro do React Native. E aí todo componente que ele for sofrer animação, ele precisa ser um componente animado. E aí eu vou criar uma variável aqui chamada originalAnimated, ou animatedOriginal, tanto faz, que é igual a animated.createAnimatedComponent, passando o nosso componente anterior, que era o original. E agora eu vou usar no lugar de originalAnimated, beleza? Agora ele já pode sofrer animações. Como que a gente vai fazer uma animação aqui dentro? Primeiramente, eu preciso criar algum tipo de variável que vai armazenar o valor da animação, enquanto que ela está acontecendo. O que que a gente quer animar aqui nesse caso? A opacidade. Então, eu quero que ele saia de uma opacidade de 0 para 1 assim que ele tiver sido carregado. Então, eu vou criar uma variável chamada opacity, que é igual a new animated.value, e aqui eu vou começar com o valor 0, ou seja, uma imagem totalmente transparente na nossa opacidade, e aqui esse opacity, ele é um número, então eu posso passar aqui um style para dentro do nosso original animated, passando a nossa opacidade. Aqui, se essa opacidade fosse 0.5, ele iria iniciar em 0.5. E agora aqui dentro desse handle animate, o que eu vou fazer? Eu vou dar um animated.timing, que é um dos tipos de animação que a gente tem no React Native, tranquilo? Aqui, qual variável que eu quero animar? Eu quero animar a variável opacity, e aqui eu posso passar algumas configurações. Primeiramente, o toValue, ou seja, a minha opacidade ela começa em 0. Para qual valor que eu quero que ela chegue? 1, né, que é a opacidade 100%. Qual a duração que essa animação vai levar? Eu vou botar 500 milissegundos, beleza? Ou seja, meio segundo. E aqui eu posso utilizar o useNativeDriver, beleza? A maioria das animações que eu faço no CSS da minha tag, eu posso utilizar esse useNativeDriver. E aí o React Native ele vai fazer com que essa animação ocorra no lado nativo, ou seja, dentro do Java, dentro do Objective-C, e isso vai ser bem mais performático do que fazer uma animação via JavaScript, tranquilo? E agora aqui, no final de tudo, eu dou um ponto start para ele inicializar essa animação assim que ele for instanciado. Poderia dar o start depois, caso eu quisesse, mas aqui não faz sentido. Agora eu vou salvar, veja só. Assim que a imagem carregar, demora 1 segundo e ele já faz a animação depois de 500 milissegundos para a imagem original. Veja só que legal. Já dá um efeito muito bacana. E aqui a gente pode trabalhar com muitas informações dentro desse time. Existem várias informações. A gente pode trabalhar com easing, por exemplo, que é a animação começar mais rápida, depois ser mais devagar, por exemplo. Tem muita coisa que dá para fazer nessa API de animação, tranquilo? Agora que a gente já fez a nossa animação aí da imagem, falta uma única coisa dentro do nosso feed do Instagram, que é ele carregar as imagens somente quando o usuário chegar perto delas. A gente pode ver aqui hoje, ó, que todas as imagens carregaram. Não interessa se a gente já fez o scroll ou não, todas elas já estão carregadas. Então o que a gente quer fazer agora? Eu quero que as imagens, essa original animated aqui, só seja carregada no momento que o scroll chegar perto dela. E é isso que a gente vai fazer a partir de agora.
Beleza, agora lá no nosso feed, né, na nossa lista principal, eu preciso saber quando o usuário está chegando perto de um próximo item, né, de quais itens estão visíveis, vamos se dizer assim. E adivinha, o Flatlist tem uma propriedade que faz isso pra gente automaticamente. É muito massa essa funcionalidade do React Native. Então aqui eu tenho um carinha chamado onViewable Items Changed, tranquilo? Que é uma função disparada quando os itens que estão visíveis mudarem. E aí essa função recebe alguns parâmetros, a gente já vai falar sobre ela, tranquilo? Essa função aqui, eu vou chamar ela de handle viewable changed, tranquilo? Changed, beleza? Com o D mudo no final. E aí essa função, eu não posso declarar ela dessa forma aqui. Por quê? Toda função que eu declaro dessa forma aqui, function handle viewable change, por exemplo, toda vez que o nosso componente atualizar uma dessas informações aqui, a função é recriada, tranquilo? Até para essas outras funções eu poderia estar utilizando esse novo formato que eu vou utilizar aqui. Aí o React, ele criou um hook chamado useCallback, que é um hook que ele memoriza uma função para ela não ter que ficar sendo recriada toda vez. Se eu utilizar nesse formato aqui, o Flatlist vai reclamar, porque ele não aceita uma função que é recriada. Ele aceita apenas uma função estática, que ela nunca é recriada, ela nunca muda. Então, aqui dentro, eu vou criar no formato de const, handle viewable change é igual useCallback, e aí aqui dentro eu passo a minha função. Aqui dentro dessa função, ela recebe alguns parâmetros. E aí, os parâmetros que eu quero se chama changed, tranquilo? Que são os itens que estão agora visíveis que não estavam antes. E aí, agora, aqui dentro desse nosso corpo da função, eu vou atualizar um estado dentro do meu componente, chamado, pode ser changed, set changed, use state, e eu vou botar como um array vazio primeiramente. E aí, aqui dentro, eu vou dar um set changed. E aí, como eu não quero colocar todos os dados dos meus posts que mudaram, eu vou armazenar apenas o ID deles. Então, eu vou pegar todos os meus posts que mudaram. Aqui tem tudo, ID, aquela imagem small, é exatamente o mesmo valor que tem aqui, ó. E aí eu vou percorrer esses itens aqui, changed.map. Aí eu vou acessar somente o item. Lembra que eu preciso fazer essa desestruturação aqui, ó. Então eu vou botar parênteses por volta, desestruturação, item. E aí, por volta do parênteses, eu quero retornar apenas o ID de cada um dos itens que mudaram. Então agora eu vou ter o ID de cada um dos posts que ficaram visíveis que antes não estavam. Beleza? Tranquilo, e agora o que a gente vai fazer com essa função aqui dentro? Beleza, aqui embaixo no nosso lazy image, eu vou passar uma nova propriedade para ela chamada shouldLoad, tranquilo? E esse shouldLoad aqui, o que ele vai fazer? Eu vou pegar o nosso changed e eu vou ver se ele inclui, então ponto includes, ou melhor, tem um probleminha. Aqui eu criei uma função, eu criei uma variável changed e aqui eu também estou recebendo changed. Então tem um problema aí. Eu vou trocar isso aqui para viewable. E aí set viewable, para não ficar com o mesmo nome de variável. Tranquilo? Então eu volto aqui embaixo, troco isso aqui por set viewable. Aqui eu continuo com changed, o resto continua tudo igual. E aí aqui embaixo o shouldLoad, ele vai utilizar viewable.includes item.id. E aí, o que a gente está fazendo aqui basicamente? Eu vou setar uma nova propriedade chamada shouldLoad dentro do meu lazy image, né? Deve carregar, é o nome traduzido para português, que ela vai verificar se o meu array aqui de viewable, ele tem o ID desse item que está acontecendo aqui dentro, que está dentro aqui de cada interação. Então, toda vez que eu realizar um scroll na minha aplicação, e ele vai ficar monitorando isso e vai atualizar essa variável viewable, se essa variável viewable aqui tiver o ID desse post que está aqui na tela, ele vai forçar o carregamento da imagem. Por isso que eu estou utilizando esse shouldLoad aqui dentro. Eu vou salvar isso aqui agora, eu volto lá dentro, ele deu um errinho, deixa eu ver, useCallback, tá, ele precisa aqui de um segundo parâmetro nesse meu useCallback, beleza, eu vou deixar ele vazio. Deixa eu salvar para ver se é só isso que está acontecendo. Handle viewable change has already... eu tenho essa função que já declarou. Deixa eu salvar aqui agora também, reload. E agora, o que eu vou fazer dentro do meu lazy image, beleza? Por enquanto ainda não está funcionando. Eu tenho acesso agora a uma propriedade chamada shouldLoad, tranquilo? O que eu vou fazer? Lembra daquele use effect que eu criei aqui dentro? Eu vou fazer com que ele ouça a informação do shouldLoad, ou seja, toda vez que essa variável shouldLoad aqui alterar, de false para true, de true para false, esse use effect aqui vai disparar novamente, e aí eu só vou executar esse setLoadedTrue com o setTimeout aqui para que ele não faça tão rápido, caso o meu shouldLoad seja
true. Ou seja, isso aqui vai executar uma única vez. Quando o meu should load por algum motivo virar false, isso aqui não vai executar. Mas aí a nossa imagem já vai ter sido carregada. Vamos ver como é que ficou o exemplo final? Vou salvar aqui agora. E agora veja só, ele carregou essa imagem que já está vista, carregou essa aqui também, que já era para ter sido carregada. Quando eu rolar para a terceira imagem, veja que ele não tinha carregado ainda. E só quando a gente deu o scroll, ela começou a carregar. Mas aqui a gente pode ver que ele começou a carregar essa imagem aqui do JP de Magalhães muito antes. E eu também consigo configurar isso aqui dentro da Flatlist. Então aqui dentro eu posso passar um carinha chamado Viewability Config, tranquilo? Nossa, é um nome esquisito, né? Eu posso passar um objeto para ele. E aqui dentro uma propriedade chamada View Area, ele não me deu automaticamente aqui, mas é View Area Coverage Percent. Deixa eu copiar isso aqui, porque, pelo amor de Deus, que nome esquisito. View Area Coverage Percent Threshold, tranquilo? Tem que digitar exatamente esse nome aqui, senão não vai funcionar, tranquilo? E eu vou botar aqui 10, ou seja, quando eu tiver visto 10% da imagem, ele já começa a carregar. Se eu tivesse colocado aqui, por exemplo, 50%, veja só o que acontece. Essa imagem de baixo, ó, ela não vai carregar. Ela carregou só de cima. Ela só vai carregar quando eu passar 50% do tamanho do item do Clayton Souza aqui, ó. Quando eu passei... Ó, passei de 50% agora, ó. Aí ele começou a carregar, ó. Ele não carrega, não carrega, não carrega. Quando eu passei, começou a carregar. Então, aqui eu vou botar uns 20%, eu acho que já vai dar um efeito legal. Vamos ver. Carregou a aplicação, carregou a primeira, o segundo já carregou aqui, porque 20% do item já tem esse tamanho. Vou começando, ó, a passar, ele vai carregando as imagens automaticamente. Se eu tirasse aquele set timeout que eu tenho aqui por volta, que eu forcei, porque aqui no meu caso é muito rápido, se eu tirasse isso aqui, o efeito ia ficar até mais massa, beleza? Olha só. Carregou, já faz a animação. Conforme eu vou descendo, ele já carrega muito rápido, ó. Beleza, então a gente finalizou aí a nossa aplicação. Então eu tenho paginação aqui, ó, scroll infinito, posso ir rolando, rolando, rolando. A gente tem aqui o refresh, então puxo para baixo, dou um atualizar na lista. A gente tem esse blur que acontece por trás e depois ele carrega o item. Então já ficou muito legal esse efeito aqui também. E nós temos também o lazy loading, que ou seja, ele carrega a nossa imagem somente quando o scroll passa por cima, tranquilo? Aqui eu vou colocar o set timeout de volta, só porque dá um efeito mais legal, como se a imagem demorasse um pouquinho mais para carregar. Mas, claro que em aplicação em produção, a gente nunca utilizaria isso aqui, né? Porque a imagem em produção, ela vai demorar um pouquinho mais para carregar normalmente, dependendo, claro, também da conexão do usuário. Tranquilo, a gente finalizou aí a nossa aplicação. A gente aprendeu vários conceitos novos durante esse vídeo. Então é muito interessante você dar uma olhadinha também na documentação desses itens aqui dentro do React Native. Eu, particularmente, utilizo esse carinha chamado DevDocs, que contém todas as documentações. Aí você consegue procurar no Google por DevDocs Desktop. Você baixa aqui o DevDocs Desktop e aí você consegue procurar aqui, por exemplo, Viewability Config. Acessa aqui dentro da Flatlist, aqui está toda a documentação dela, ó. Recebe aqui o View Area Coverage Percent Threshold, que foi o que a gente informou. Ele tem aqui Wait for Interaction e Minimum View Time. Olha só que legal. A gente poderia botar para a imagem carregar somente se o usuário ficar 1 segundo em cima dela. Se ele passar muito rápido, nem carrega. Então isso aqui é muito legal para o feed do Instagram também. Porque se ele passar muito rápido por cima da imagem, faz sentido a gente carregar ela? Não, né? Então a gente pode colocar esse Minimum View Time. Muito massa essa propriedade também. Coloca aí no seu projeto, depois mostra aí nos comentários no GitHub do seu projeto e tal. Eu acho que vai ficar muito legal também. Então tem toda a documentação. A documentação do React Native é muito boa, tá? Então a gente consegue tirar todas as dúvidas que a gente quiser. Então, por exemplo, aqui aquele outro método que a gente utilizou, o onAndReached. Então, a gente consegue ver aqui, ó, é uma função onAndReached, ela recebe um parâmetro, dentro desse parâmetro tem a distância que o usuário está do final da lista. Muito massa, né? Isso aqui em pixels, muito legal também. Tem o onAndReached Threshold, que é aquele percentual do final da lista para então ele carregar. Então, toda a documentação de todos esses métodos que a gente utilizou aqui ao longo do desenvolvimento dessa aplicação estão na documentação do React Native. Então, vale muito a pena qualquer método que você não tenha entendido por quê, o que ele fez, pode utilizar aqui a documentação para se basear e entender, tranquilo? Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar um curtir aqui embaixo, é muito importante pra gente porque distribui para mais gente dentro do YouTube. Um comentário também com sugestões dos próximos aplicativos ou as próximas telas de aplicativos que a gente pode reconstruir aqui do zero utilizando ou React ou React Native, seja web ou seja mobile, tranquilo? Eu vou ficando por aqui e um grande abraço.